O ato de filosofar, quando compreendido como um ato de traçar um plano de imanência, assemelha-se a um corte necessário no caos, como se a abertura de um horizonte onde o pensamento distribui seus conceitos como intensidades que vibram em uma região profunda, despira de extensões ou qualidades prévias. Nesse território recém-aberto, a criação deixa de ser um surgimento ex nihilo para se converter em um gesto de apropriação e remontagem, um construtivismo que opera sobre as ruínas do que já foi dito, visto, pensado ou ouvido. O fenômeno do canibalismo artístico e do sampling extremo na contemporaneidade revela, eu penso, uma mutação na alma do Criador, que agora habita o mundo como um navegador de signos, como um curador de fragmentos, como alguém que busca na digestão do outro a substância para uma existência que teima em se manter presente. A gênese desse processo, se é que pode-se dizer em uma única gênese, vai encontrar sua metáfora mais visceral no manifesto antropófago do Oswald de Andrade, onde o ato de devorar o colonizador se transmuta em uma estratégia de libertação e de afirmação de uma identidade em constante e irrefreável devir. O canibalismo aqui evocado transcende a mera agressão biológica para se situar no campo do ritual. Trata-se de uma absorção do inimigo sagrado, de uma ingestão seletiva que visa assimilar as virtudes daquele que é consumido para completar a potência do vitorioso. O bispo Sardinha, tragado em um banquete festivo, torna-se o símbolo dessa digestão cultural que transforma o dogma ou cânone europeu em carne da vanguarda brasileira, provando que a maior força de um povo reside na sua capacidade de digerir o alheio e produzir o inaudito. No plano de imanência da criação moderna, essa mandíbula antropofágica, por assim dizer, opera através da desterritorialização dos signos. Cada imagem capturada, copiada, cada acorde roubado, cada palavra citada sofre um processo de descontextualização que a retira de sua origem histórica para inseri-la em uma nova multiplicidade virtual. A criação, assim, assume a forma de uma heterogênese, de um sistema em perpétua heterogeneidade que recusa a unidade do idêntico e do análogo para abraçar a diferença radical. O artista contemporâneo, ao praticar o canibalismo estético, não busca a cópia servil, mas a transfiguração do material devorado em algo novo, em uma nova coisa, em um acontecimento puro que brilha com uma luz que originalmente não lhe pertencia. A prática da colagem, nesse sentido, é a própria técnica da antropofagia. Ela permite estabelecer pontes simbólicas entre seres e objetos que não possuiriam afinidade natural. Ela cria sistema de relações analógicas que desafiam a lógica linear do tempo e do espaço. Em obras como, por exemplo, as fotos-montagens de Jorge de Lima, a imagem poética deixa de ser uma representação mimética para se tornar uma montagem desconcertante, onde cada fragmento funciona como uma totalidade autônoma, como um brilho de fósforo que fagulha na escuridão do plano de pensamentos e racionalidades. A colagem é o princípio fundamental que governa essa visão de mundo onde o universo é um corpo cujas partes são intercambiáveis, onde cada obra é apenas uma minúscula porção de uma realidade vasta e intrincada. A mutação tecnológica pensada aqui no final do século XX para o começo do XXI e o advento da era da informação consolidam a transição daquilo que pode ser chamado do artista criador para o artista programador. Nicolas Bourriot articula essa mudança através do conceito de pós-produção, caracterizando a arte contemporânea como uma resposta ao caos proliferante da cultura global. O mundo dos produtos culturais, das obras de arte históricas e das imagens midiáticas constitui agora uma espécie de equipamento coletivo, como se fosse um catálogo de formas e imagens que o artista utiliza como ferramentas para descobrir e sondar a realidade. O gesto criativo assemelha-se mais ao trabalho do DJ ou do programador. Figuras que não produzem matérias-primas, mas que selecionam, editam e recontextualizam objetos que já estão em circulação no mercado de signos.
Essa cultura do uso dos signos redefine a relação entre produção e consumo. O artista habita as formas existentes, reprogramando-as para que elas sirvam como roteiros de novas experiências. A obra de arte assume um valor de roteiro, como se fosse um screenplay que convida o fruidor a navegar por uma rede de referências e citações que suspendem a autoridade do original e a ideologia de propriedade. Ao utilizar fragmentos de filmes, músicas ou até estilos arquitetônicos, o artista produz contra-imagens, que questionam o poder das narrativas dominantes e permitem que o indivíduo encontre sua própria orientação dentro do turbilhão cultural. Na música eletrônica, a gente pode pensar o sampling extremo como uma manifestação mais sonora dessa ontologia da colagem. Produtores, a gente pode pensar o One on Tricks Point Never, que utilizam microsamples de fontes digitais instáveis, arquivos que desaparecem da rede e memórias auditivas degradadas para compor paisagens que flutuam entre a beleza e a impermanência. O som torna-se um ensaio sobre a natureza do tempo e da memória social, capturando o registro emocional de uma era onde tudo é arquivado em suportes precários que se esvaem perpetuamente. A música deixa de ser uma sucessão melódica para se tornar uma espiral sonora, um ritornelo eterno, um looping que hipnoticamente convida o ouvinte a mergulhar numa miragem de sons que parecem vir de um passado que talvez nunca tenha existido. Dentro dessa lógica de predação, consumo e curadoria e desaparecimento, o conceito deleuziano de ritornelo assume um papel central na organização desse espaço estético. O ritornelo seria aquele motivo que traça um território temporário no seio de algo indistinguível, como um pequeno círculo de ordem que permite à vida se singularizar e se proteger da dissolução absoluta. Na estética do sampling, da colagem, o fragmento repetido funciona como um ponto de fixação, como um ritornelo tecnológico que marca um lugar de segurança em um mundo saturado de informação. No entanto, na contemporaneidade, talvez esse ritornelo possa ter se tornado uma armadilha, ter se tornado uma repetição que não gera mais a diferença, mas que nos confina em uma temporalidade circular e repetitiva. A gente pode pensar aqui em Mark Fisher, quando ele diagnostica essa condição como a hauntology, a espectrologia, uma nostalgia paradoxal por futuros que foram prometidos pela cultura modernista, mas que jamais se concretizaram. Fisher vai dizer que nós vivemos assombrados pelos fantasmas de uma modernidade popular que esperava do futuro algo radicalmente novo, mas que essa promessa foi interrompida pela ascensão do neoliberalismo e pela estagnação criativa. A música assombrosa, carregada de estática, de ruídos de vinil, de samples melancólicos, seria o som desse futuro que se tornou uma ausência presente, um espectro que nos impede de avançar para além do horizonte do que já conhecemos. A arquitetura digital do presente, ao impedir a decadência natural dos signos, cria um ambiente onde nada morre e, consequentemente, também nada nasce. Os mundos virtuais e os arquivos de som são como as salas de jogos abandonadas dos anos 90, como lan houses que ficaram congeladas no tempo, como estruturas que não se decompõem, mas que permanecem presas no passado, arrastando atrás de si uma estética desatualizada que não dá espaço para novas formas de vida. Essa imutabilidade digital gera uma sensação de estranheza, de vazio, um mundo preso no tempo onde o presente se dissolve numa sucessão infinita de referências retrôs. E a consistência desse eterno passado no presente, que insiste em permanecer, acaba por trazer como uma consequência a consolidação de um eterno presente. Uma temporalidade na qual a história deixa de ser um fluxo orgânico de eventos para se tornar um armazém de estilos à disposição do consumo. O teórico Frederick Jameson vai argumentar que a lógica cultural do capitalismo tardio que vivemos é marcada por uma crise de historicidade, por uma perda da capacidade de pensar o presente historicamente e de reter o passado como uma experiência viva e fundacional. A nossa cultura pós-moderna, ou transmoderna, ou hipermoderna, como
prefira, vive em um estado de perpétuo presente e perpétua mudança que paradoxalmente ignora a verdadeira novidade. Nesse cenário, o pastiche torna-se a forma dominante de expressão. Diferentemente da paródia, que ainda mantinha uma relação de julgamento moral ou comparação com uma norma social, o pastiche é uma colagem indiscriminada de elementos históricos, quase que um jogo de citações sem fundamento crítico ou distância histórica. O resultado é uma neutralização da força transformadora da arte, onde o novo é apenas uma simulação, um efeito de superfície produzido pela recombinação de fragmentos de um passado que não nos pertence mais. A arte agora torna-se integrada na produção de mercadorias e alimenta a urgência econômica de produzir ondas incessantes de bens que pareçam novos, mas que são apenas formas recicladas de algo já esgotado. Essa desorientação temporal reflete-se na incapacidade de imaginar alternativas ao sistema atual. É mais fácil para a nossa imaginação conceber a deterioração completa do planeta, o apocalipse total da natureza do que o fim do capitalismo. O eterno presente é, portanto, uma prisão psicológica e política, onde a saturação de signos e a agilidade da curadoria escondem uma paralisia profunda da vontade de criação. A experiência fundacional, aquela que nos ligava a uma tradição, a um projeto de futuro, é substituída por uma vivência efêmera, por um imperativo do novo, por um imperativo do gozar, por um choque de intensidades que se dissolve no mesmo instante em que é consumido. Nesse sentido, eu gosto de pensar esse ato de recolher fragmentos para a composição da colagem como algo que guarda uma possível relação bastante íntima com a figura do personagem conceitual do colecionador proposta por Walter Benjamin. O colecionador, em Benjamin, retira o objeto da sua função utilitária e de seu contexto original para inseri-lo em um sistema de significados pessoais estético, onde a coisa brilha com uma aura residual que sobrevive à sua reprodutibilidade técnica. No entanto, Benjamin alerta que a reprodução técnica abala a própria autoridade da obra da arte, removendo o seu hic nunc, o seu testemunho histórico. Na era do canibalismo artístico, a aura não é mais uma propriedade do objeto original, mas um efeito da montagem, como se uma cintilação que surge no encontro fortuito entre dois pedaços de realidade. A transição da experiência profunda radicada na tradição para a vivência cotidiana e fragmentária, aquilo que Benjamin vai chamar da transição do Erfahrung para o Erlebnis, marca assim a nossa relação com a arte da colagem. A aceleração do capitalismo e a onipresença da tecnologia transformam a recepção estética em um choque contínuo de estímulos, onde o sentido é construído através da velocidade da conexão e não da profundidade da reflexão. O artista contemporâneo, ao atuar como um curador de fragmentos, tenta desesperadamente resgatar algum lampejo de consciência e de beleza entre os escombros e ruínas da cultura industrial, transformando a escrita e a leitura em modos de inventividade como resistência e talvez até de cuidado de si. A ética dessa prática reside no reconhecimento da finitude e da impermanência. A gente falou do produtor musical On Your Tricks Point Never, que ao buscar a beleza no som que se esvai e no erro digital, afasta-se da angústia da perda para abraçar a serenidade do devir e da transformação. A arte não tenta mais ser um monumento eterno, mas um acontecimento no plano da imanência, um acontecimento como um pequeno pulso ou centelha temporária, uma vida impessoal que se manifesta através de singularidades que resistem à uniformização do mercado. Criar, assim, nesse sentido, é um ato de amor e de devoração, uma forma de manter vivo o fogo do relato no mundo que parece ter esquecido como contar histórias. Deleuze, novamente, nos ensina que o plano de imanência é uma vida, uma potência absoluta que não se deixa prender pelas determinações do sujeito ou do objeto. Nesse plano, a multiplicidade virtual é a regra e cada gesto criativo é um corte que atualiza uma nova forma de existência.
O canibalismo artístico, o sampling, a colagem, quando praticados com sensibilidade e também com rigor, são ferramentas para escavar esse plano e extrair dele novas maneiras de sentir e de pensar. Essas formas nos lembram que a identidade é um devir outro, um processo constante de digestão e de metamorfose que nos impede de sermos meros espectadores da nossa própria história. Aquela sensação comentada de um eterno presente, embora opressiva quando encontra-se estagnada, pode ser também um solo para uma nova forma de liberdade, porque isso não é mais um futuro dado, e se o passado é apenas um catálogo a ser buscado, resta-nos a tarefa de criar o agora a partir dos fragmentos que ainda temos em mãos. A curadoria de fragmentos pré-existentes torna-se uma prática de montagem quase que existencial, onde cada vida, cada humano é convidado a ser um DJ, um colador, um pós-produtor, um remixador da sua própria percepção, construindo um território de sentido em meio à confusão das informações. O banquete dos espectros, que seria a arte contemporânea, não precisa ser um lamento sobre o fim da originalidade. O banquete dos fantasmas, dos espectros que devoram os fragmentos, pode ser a celebração de uma cultura que se tornou consciente da sua própria circularidade e que, em vez de buscar o novo absoluto, encontra a beleza na repetição diferencial, na dobra que transforma o mesmo em algo inaudito. No plano da imanência, a vida é uma coreografia de sombras e luzes, uma sucessão de esseidades que nos convidam a participar do banquete e a devorar o mundo com a fome daquele que sabe que no fim tudo é vida e nada mais do que vida. A estética da colagem é uma forma artística que talvez melhor traduza a nossa condição de seres fragmentados em busca de uma totalidade impossível. A estética do DJ, da colagem, do remixador, nos ensina a amar os pedaços, a respeitar os escombros, os detritos e os rejeitos, e a ver no erro o sinal de uma humanidade que ainda insiste em respirar. Talvez entre o canibalismo do Oswald de Andrade, o sampling de Lopatin, entre o manifesto, o looping e o ritornello, a arte continua a traçar o seu caminho não como uma fuga da realidade, mas como a sua mais profunda afirmação. No eterno presente que se transformou na nossa cultura, a colagem pode ser vista como o nosso ponto fixador, o nosso ritornello, como um cantinho que nos permite habitar o abismo e transformá-lo num jardim de intensidades, de conexões, de afetos, onde cada fragmento é uma promessa de que, enquanto houver alguém para recolher as cinzas, o fogo criativo que constitui a própria essência do que é ser humano jamais pode ser apagado.